Olá, a deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, foi eleita para seu primeiro mandato aqui na Câmara dos Deputados com mais de 75 mil votos. Dani Cunha é carioca, tem 35 anos, é publicitária e pós-graduada pelas universidades de Berkeley, nos Estados Unidos, e pela ESAD Business School de Barcelona, na Espanha, e também ministra cursos de empreendedorismo que já capacitaram mais de 6 mil alunos de forma gratuita no Rio de Janeiro. E é com ela que nós conversamos nessa edição do programa. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente pela primeira vez. A senhora poderia começar nos falando um pouquinho da história pregressa que trouxe a senhora para cá e das expectativas para o mandato. Maravilha. Primeiro, Fernando, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar tendo a oportunidade de falar com todos, ainda mais num dia tão especial, que é o dia do aniversário do nosso Rio de Janeiro, 458 anos. Então tem um emblema e um tom mais especial ainda. E, bom, falando um pouquinho da trajetória, vou falar um pouco da minha trajetória e do que me fez chegar aqui, eu sempre fui uma pessoa, até como a minha história diz, o meu currículo diz, sempre fui uma pessoa empreendedora. Comecei a minha vida trabalhando em multinacional, trabalhei fora do país, em mais de 6 países, e sempre focando onde eu poderia trazer o empreendedorismo. O empreendedorismo, mais do que você ser o dono de um próprio negócio, é um estilo de vida, é um estilo de liderança, é uma forma em se destacar e ajudar as pessoas. E dessa maneira eu pude construir a minha, vamos dizer, carreira pregressa à política, mas sempre muito envolvida. Aqui é difícil não, quando a gente convive, quando a gente tem a política na família, no dia a dia. Eu tive a oportunidade de vir para cá. Na época em que meu pai disputou a presidência da Câmara, eu coordenei a campanha dele, sou publicitária, como você falou, e coordenei a campanha dele aqui. Então eu tive uma oportunidade de aprender bastante. Brasília é sempre uma escola, coordenando a campanha, aprendendo o dia a dia, aprendendo a lidar. Então foi uma transição tão natural para mim, que quando a gente vê, a gente já está mais no dia a dia da política do que fora. Aí a gente precisa do mais difícil, que é passar pelo crivo da urna, né? A senhora tem uns projetos interessantes, né? Um deles que eu li é a disponibilização de leitos de UTI na rede privada quando o Estado não tiver como fornecer esses leitos. A senhora quer falar rapidamente um pouquinho desse projeto? Claro. É um projeto qual muito me orgulho de ter e, ao mesmo tempo, é um projeto que parece ser tão simples e óbvio. As UTIs em rede pública, a gente sempre parte da premissa que quando uma pessoa está precisando de uma UTI, ela está num estado grave, consequentemente, muito provavelmente, se ela não tiver um atendimento imediato, ela pode vir a óbito ou sofrer algum dano muito grande. E muitas vezes no hospital público, os leitos de UTI são lotados. Então eu queria criar uma parceria, de certa forma público-privada, onde quando um paciente precisa de um leito na UTI pública e não tiver, ele é automaticamente encaminhado para um hospital privado que tiver um leito vago, a ser acertado a conta, claro, com a prefeitura, com o município, com o governo, com o estado, mas de modo em que o paciente não seja prejudicado e consiga-se ter um atendimento. Se tem leito vazio numa ponta, leito lotado na outra e pessoas precisando, por que não fazer essa junção e, consequentemente, salvar muitas vidas? Perfeito. Orçamentariamente é que talvez seja um pouquinho complicado, não é um desafio. É sempre um desafio, mas de certa forma não é um desafio fora da realidade. É necessário, você tem tabelas, você tem custos e da mesma forma como se trabalha com uma tabela de custo pública, a nossa tabela SUS, é possível que o hospital, logicamente tendo seus custos na rede privada, que ele também receba pelo custo do paciente, vamos dizer assim, mas também de acordo com uma tabela generalizada, vamos dizer assim. Perfeito. Outra pauta que a senhora tem também é a reforma da Constituição, né? Tema bastante difícil, complexo pelo quórum. A senhora quer falar um pouquinho desse tema também? Eu falo muito que eu defendo primeiro, acima de tudo, toda e qualquer reforma. Eu acho que a nossa Constituição é uma Constituição detalhada, mas é uma Constituição, não vou dizer desatualizada, mas é uma Constituição que precisa adaptar à realidade, né? Vivemos hoje cada vez mais uma realidade diferente, então eu defendo a reforma da Constituição de modo em que seja feito sem pressa, com um trabalho, de modo em que todos os governantes, vamos dizer assim, em consonância, consigam chegar
de um modo em que a gente consiga ter uma reforma que vai olhar para a realidade hoje em dia. Não adianta a gente viver uma Constituição relativamente antiquada e ficar o tempo inteiro passando por tropeços em câmaras legislativas, em poderes executivos. Então, desse modo, eu realmente defendo. Assim como defendo reforma tributária, assim como defendo, já tivemos um grande avanço em reformas eleitorais, mas acredito que ainda precisamos avançar mais e ajustar de acordo com a realidade. E assim é um pouco da minha pauta, da forma como eu trabalho. Seria fazer uma grande emenda atualizando tudo que está um pouquinho desatualizado, ao invés de ficar fazendo emendas pontuais ao longo do tempo. Porque as emendas pontuais, elas funcionam momentaneamente. Aí, pouco tempo em seguida, você acaba tendo que trocar, editar. Então, é necessário. Nós somos parlamentares, nós temos um tempo de mandato, é necessário, é obrigação nossa rever o que consta. Então, eu acho que isso é um esforço que precisa ser coletivo. É trabalhoso, demora-se muito, mas é necessário. A senhora falou em reforma tributária, né? A senhora tem uma pauta bastante voltada para costumes, mas esses temas econômicos a senhora pretende se envolver também, participar ativamente? Claro, eu sou uma pessoa que eu tenho pautas conservadoras nos costumes da família, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que economicamente eu sou liberal. Então eu acredito que uma coisa não conflite com a outra e certamente pretendo me envolver. Como eu digo sempre, eu costumo falar, nós temos uma responsabilidade no parlamento, não só perante a quem nos elegeu, mas perante o nosso país, perante os nossos cidadãos, e nós temos que avançar com o país. Então, todo mundo que tem a oportunidade de deixar de discutir avanços, a gente falha com o nosso objetivo de estar aqui. Perfeito. A gente já está caminhando para o final, deputada. Eu queria fazer uma pergunta aqui. A senhora escreveu o livro Tchau, Querida, né, em conjunto com o pai da senhora, o ex-presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, e ele trata de temas sensíveis e hoje o partido que a senhora está apoia de alguma forma o presidente Lula. Como é que vai ser essa relação toda, principalmente da senhora com o PT e com o presidente? Perfeito. O livro Tchau, Querida, ele foi uma grande experiência na nossa vida e ele é um relato, eu gosto de frisar isso, porque ele é um relato tão fidedigno aos fatos que você vê pessoas não gostando do que está escrito, mas ninguém questionando o conteúdo que está lá. Então, realmente, é um momento na nossa história que foi um momento em que marcou muitas mudanças, independente de volta de governo do PT, eu costumo chamar aquele momento do PT um momento, vamos dizer assim, mais pandêmico ainda, e dessa forma a gente teve a oportunidade de retratar o que aconteceu e a consequência desse impacto no nosso país. Quando você falou da questão do nosso partido, do União Brasil, estar apoiando ou não estar apoiando o governo Lula, isso é uma questão que sempre é colocada em debate, e eu principalmente defendo isso, o parlamento ele tem que ser independente, o partido tem que ser independente, então, consequentemente, quando temos independência, temos soberania. Sim. E assim como falei há pouco, o que não significa que se tem pautas progressivas ao país, que nós temos, por independência ou por não concordar com a ideologia, que sabotar. Então, eu sou uma pessoa absolutamente contra, como falei, da responsabilidade que os parlamentares possuem, é justamente de olhar e falar, bom, essa é uma pauta para o país. Mas eu estou num governo Lula ou eu estou num governo Bolsonaro. O que é melhor para o meu país? E não podemos travar o encaminhamento, o progresso do país. Então, eu digo isso porque o nosso partido, ele tem uma questão, se você olhar bem, nós somos 59 deputados, dos 59 deputados, salvo engano, 3 na última eleição apoiou o presidente Lula, o atual presidente Lula. O que não significa que os demais não estão ali buscando estar no governo, muitos se elegeram, inclusive com a pauta anti-PT, mas também não significa que eles não estejam e não é aptos a discutir, a aderir ao governo ou não aderir. É olhar para o progresso do parlamento, do equilíbrio dos poderes, pauta a pauta. Perfeito. Deputada, muito obrigado por estar aqui com a gente. Parabéns aí pela eleição e sucesso no mandato. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui e, mais uma vez, espero que seja a primeira oportunidade de muitas. Obrigado.
Eu conversei com a deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, sobre as pautas prioritárias e as perspectivas para o mandato dela nessa legislatura. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas, ou ter mais informações sobre as deputadas e os deputados eleitos, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.